Meus amigos, muito boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo do momento em que cada um possa estar nos vendo e ouvindo. O nosso tema nessa oportunidade é bullying, diferentes faces de um mesmo problema. Muitos de vocês poderão estar perguntando que problema é esse e que bullying é esse. O problema nós poderíamos já antecipar, que é a violência. E a violência tem várias faces, e uma delas é o bullying. O primeiro ponto que eu quero destacar é por que nós estamos trazendo esse tema. Nós estamos em 2021, a pandemia começou e se transcorreu toda em 2020, mas em setembro de 2019, nós tínhamos programado uma palestra numa cidade aqui do interior de São Paulo, para o último sábado do mês de setembro. Por coincidência, nesse mês de setembro, nós estávamos a serviço no exterior. E houve atraso nos trabalhos e nós solicitamos que esta palestra fosse postergada uma semana, para ser feita como foi feita na primeira semana de outubro. Então, nós regressamos ao Brasil na última quinta do mês de setembro. Eu e mais 2 colegas, e o carro foi nos apanhar do INPE em São Paulo para trazer-nos para São José dos Campos. No meio do caminho, certo? O motorista tentando nos manter acordados, depois de uma muito longa viagem, ele vira-se para nós e pergunta: vocês sabem o que aconteceu com o fulano de tal? Ele era um engenheiro que não trabalha diretamente na mesma área em que nós estávamos trabalhando, mas trabalha na mesma instituição e que mora, por coincidência, mora na mesma cidade em que nós iríamos fazer a palestra. E ele disse: olha, na terça-feira, isso era na quinta, o motorista falando, na terça-feira, ele saiu de casa por volta das 7 horas da manhã para pegar uma condução, que é uma condução exclusiva, leva uns 45 minutos, mais ou menos, dessa cidade para São José dos Campos, relativamente perto, em termos de tempo. E quando ele estava chegando em São José dos Campos, ele recebe uma ligação telefônica no seu celular da esposa. Desesperada, transtornada, enlouquecida. Por quê? Porque eles tinham um filho, mais ou menos um rapaz, garoto de 10, 12 anos de idade, e que normalmente, na mesma hora em que o pai saía de casa, ele se levantava para tomar um café para ir para a escola. Então, os dois saíam mais ou menos no mesmo horário. A questão é que, nesse dia, o rapaz deu 7h10, 7h15, 7h20, 7h30 e não aparecia para tomar o café e nem ir para a escola. E a esposa, a mãe, vai ao quarto e ela se depara com uma cena absolutamente terrível para ela, em que ela vê o filho desfalecido e imediatamente percebe que o filho estava morto. Ele tinha se suicidado. Imagine o pai ouvindo esse relato de uma mãe desesperada, sem saber o que fazer, que situação, que posição tomar. Óbvio que o rapaz retorna para a cidade e tenta encaminhar a situação da melhor forma possível. E o motorista continua com a mesma história, dizendo: olha, na quarta-feira, certo? Foram procurar, pesquisar por quê, qual é a razão do suicídio. E uma das razões muito prováveis do suicídio do rapaz, do garoto, foi que ele estava sofrendo bullying
na escola. Ou seja, é uma ação, certo? Uma violência, certo? De forma constante, persistente, intencional, cruel, muitas vezes, direcionada a algum colega ou algum aluno de uma escola, que era exatamente o que tinha acontecido com o garoto. E o motorista completa: olha, eu compreendo, pelo menos mais ou menos, a dor desse pai ou dessa mãe por essa situação em que eles estão passando. Porque o meu pai, morava aqui no interior de Minas, e tinha mais ou menos seus quase 80 anos de idade, e ele fez uma série de exames, estava se sentindo mal, fez uma série de exames, levou os exames para o médico, e nós morávamos mais ou menos no subúrbio da cidade, uma cidade pequena, e o médico foi absolutamente cru no resultado do exame, dizendo que ele estava com uma enfermidade incurável e que restava para ele poucos tempo de vida. Ele dizendo, ele recebeu a informação, pegou os exames e disse que ia retornar para casa. E efetivamente retornou. Só que no meio do caminho tinha uma ponte. Ele se jogou da ponte e veio morrer pelo impacto. Então, o motorista disse, eu compreendo perfeitamente o que significa a dor, certo? Toda a dor de um falecimento de um parente já é difícil, quanto mais, de certa forma, dessa situação. E o motorista continuou relatando o que aconteceu durante a semana, e eu, em particular, fiquei pensando, mas que coincidência incrível. Primeiro, o rapaz é de Cruzeiro, era dessa cidade, e o tema que nós iríamos fazer exatamente era sobre suicídio. Mais especificamente, suicídio assistido e a eutanásia, e que efetivamente nós fizemos na semana seguinte. Então, naquele momento, nós colocamos para nós que deveríamos estender a questão do suicídio para além do suicídio assistido ou do suicídio da eutanásia, mas englobando também a questão do bullying. Porque o bullying não é apenas a violência na escola, como muitas vezes as pessoas imaginam. O bullying é uma face que se apresenta em várias situações. Apresenta na escola, nessa situação que nós apresentamos, se apresenta dentro do trabalho, do meio de trabalho, onde um funcionário, um colega, muitas vezes sofre de forma intencional, persistente, certo? Chacotas, críticas, que levem ele, muitas vezes, a uma situação de grave desconforto perante os outros, o ambiente de trabalho. Mas não apenas em ambiente de trabalho. Muitas vezes, instituições que atendem idosos, eles são sujeitos também a um bullying, que não é o escolar, nem é o de trabalho, mas é da situação em que eles estejam vivendo. Então, o bullying, na realidade, é todo comportamento agressivo, certo? Intencional, persistente, certo? Em que leve ao prejuízo das pessoas. Então, ele é muito mais abrangente do que simplesmente a questão que muitas vezes as pessoas ficam atentas, que é do ambiente escolar. E é exatamente esse que é o ponto que nós queremos trazer para vocês. O bullying além, e muito além do que é no ambiente escolar. Certo? Volto, ele transpassa isso, ele ultrapassa isso, ele bate no ambiente de trabalho, no ambiente de instituições, em outros. Hoje em dia tem um bullying virtual, certo? Que é em qualquer lugar, certo? A pessoa é agredida também virtualmente. Então, são todas essas formas de violência, as diferentes faces de um mesmo problema, que é o problema da violência, que tem, certo? O bullying, hoje em dia, como um elemento que leva até o suicídio, como no caso do rapaz. A questão é como identificar que isso possa estar ocorrendo e o que fazer. O que nós vamos mostrar para vocês agora são 4 fases em que as pessoas que estejam sofrendo uma violência
certo? Que pode ser o bullying na escola, ou no trabalho, ou numa instituição de assistência, mas que essas violências, ela muitas vezes permanece no tempo. Essa permanência no tempo leva ela a entrar em fases. Por que são importantes essas 4 fases? Porque se os familiares, os amigos, o professor, o atendente identificar que a pessoa está numa dessas fases, ela pode agir, ajudar, olhar, ver o que está acontecendo. Essa é a ideia por trás. Então, a primeira fase que muitas vezes a pessoa entra quando está sujeito a esse tipo de violência é a negação. Quer dizer, não está acontecendo nada. Não é ruim, não é tão ruim, eu vou aguentar. Na realidade, ela já está com começando a se tornar traumática. Mas ela prefere primeiro negar que está ocorrendo a situação com ela. Pode ser o garoto, pode ser o funcionário, como pode ser o idoso. Mas se a violência permanece, a ação violenta permanece, ela entra, muitas vezes, na fase de acomodação. O que é? Ela diz, está ruim, realmente o negócio está ruim, mas eu não sei o que fazer, o que eu posso fazer? Ela entra numa situação íntima de grande desconforto íntimo. Se a situação persiste e continua, ela entra numa terceira fase, que é a resignação. Não é a resignação positiva, não é a resignação em que a pessoa enfrenta, certo? Com tranquilidade, com esforço. É uma resignação negativa, em que ela se sente só. Todos estão contra mim. Eu não tenho futuro, não tem caminho, não tem solução. Ela entra na desesperança. Se a violência e ela permanece nessa mesma situação, ela entra na última, que é a capitulação. O que é a capitulação? Eu não suporto mais isso. Eu tenho que dar um fim a essa situação. Ela se sente abandonada. É nesse instante em que, muitas vezes, o jovem se suicida, o funcionário pede demissão, ou o idoso entra numa profunda depressão. Então, se aquelas pessoas que estão ao redor delas conseguir identificar que essas situações estão ocorrendo, elas podem agir antes que chegue à capitulação. Essa que é o grande ponto. E o que fazer para quebrar esse ciclo? Primeiro, denuncie. O silêncio não é solução. Nunca. Peça ajuda. Mostre que está acontecendo, que provavelmente foi o que o rapaz não fez, o garoto não fez. Ele não denunciou, ele não pediu ajuda, portanto, os pais, os professores não identificaram o que estava acontecendo. Segundo, procure manter a calma. Por quê? Porque quanto mais você entra numa de irritação, de negatividade, mais o nó vai se apertar. Procure agir e não reagir com a mesma violência que muitas vezes posso estar sofrendo. Terceiro, compartilhe as suas dores com o colega, com os amigos, com o professor, com o pai, com a mãe, certo? Para que você não se sinta só e que você possa ser ajudado. Quarto, não se amedronte, não se diminua, porque é exatamente isso que aqueles que estão querendo o atingir têm como objetivo. Anular você. Quebrar você. Intimamente. E, por último, ore. A prece, a esperança, deve ser permanente. É a confiança de que você não está abandonada, que existe uma solução, que existe um caminho. Isto é fundamental. Bem, vocês vão receber todo um texto muito maior do que nós estamos aqui falando,
com todas as características, fases, tipos, o que fazer, o que não fazer sobre o bullying, em todos esses aspectos que nós falamos, na escola, no trabalho, nas instituições, que poderão ajudar aqueles que possam estar ao seu redor, ao nosso redor, em uma situação desse tipo. E, para finalizar, nós vamos usar um trecho de uma música do nosso amigo Noite Ilustrada, que alguns possam conhecer, um grande cantor e compositor da década de 60, em que ele diz: chorei, não procurei esconder. Todos viram, fingiram pena de mim. Não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Por que nós estamos falando isso? Porque o bullying, esse tipo de violência, pode muitas vezes se transformar numa tragédia, como no caso do rapaz que nós citamos. Mas antes disso é um desafio. Qual o desafio? Dar a volta por cima. Porque onde ele chorou, onde nós choramos, onde cada um pode chorar, e muitas vezes as pessoas veem e fingem que não estão vendo, qualquer um faria. Mas dar a volta por cima, esse é o desafio. Esse é o desafio. Levantar, sacudir a poeira e dar a volta. O que muitas vezes nós precisamos é um braço amigo. O braço do pai, do professor, do companheiro, do colega de trabalho. Essa violência é um desafio. Uma violência que é um desafio para dar a volta por cima. Um grande abraço a todos. Certamente nos vemos no futuro.